Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos gravando aqui na manhã dessa terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, nosso podcast de número 110. A gente vai agora bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil, nesse nosso primeiro programa de fevereiro. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas. Primeiro, a gente vai falar da participação das mulheres na campanha eleitoral. Na sexta passada, teve até um almoço na casa da Marta Suplicy, em São Paulo, que reuniu desde a Gleisi Hoffmann, a Simone Tebet, passando pela presidente da OAB de São Paulo, ativistas do movimento feminista, exatamente para discutir esse tema e também as propostas para as mulheres que devem ser debatidas nessa campanha. Vamos ver, na verdade, quão decisivas as mulheres, que são 52,5% do eleitorado, vão ser nessa campanha, né? E depois temos também como nosso segundo assunto, a gente vai falar da viagem do Bolsonaro para Moscou, que está marcada para os dias 14 e 15 de fevereiro, e com a Rússia metida até a medula nesse conflito com a Ucrânia. Trata-se de uma viagem oficial que já cria uma polêmica típica do governo Bolsonaro. Bom, Gabeira, vamos para o nosso primeiro tema, as mulheres na campanha e o que será a campanha para as mulheres. Só para abrir a conversa, é um pouco decepcionante, né, constatar que em pleno 2022 a gente tenha, nesse momento, apenas uma candidata a presidente, e mesmo assim uma candidata, a Simone Tebet, que nem o MDB, o partido dela, está botando muita fé na candidatura. Que hoje, emocionada, o destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida: ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Para vice, ainda pode surgir alguma candidata, mas pelo menos por hora não tem nenhuma vista. A gente tem nos 4 estados mais populosos do Brasil, São Paulo, Rio, Minas e Bahia, a gente não tem nenhuma candidata lançada, ao menos com chances reais, a não ser que for por partidos muito nanicos. Enfim, tem um quadro, como eu disse aí, decepcionante em pleno 2022. Você não acha, Gabriel? Acho, e comparado até com os Estados Unidos, né, onde tivemos uma candidata a vice-presidente muito ativa, pelo menos durante a campanha, representando muito, né? O Brasil está numa situação muito ainda delicada. Interessante aqui no Brasil que existe a candidatura da Simone Tebet, que ainda não foi bem respaldada pelo seu partido, que ainda está numa fase quase que de experimentação, mas todas as tentativas anteriores nas quais se falou sobre mulher, a ideia era colocar como vice-presidente, né? Como se a mulher fosse necessariamente uma vice, né? Ela jamais ocupasse a cabeça de chapa. Apenas um complemento, né? Mas eu acho que essa reunião que uniu mulheres conscientes, que atuam na política, ela já pelo menos criou a possibilidade de você pensar numa agenda. Se essas mulheres que reunidas conseguem se expandir para um núcleo maior também de mulheres, que elas não são todas as mulheres conscientes do Brasil, elas são um núcleo que fala entre si, mas elas podem se expandir para muitas outras mulheres no Brasil, levando uma agenda. E nós queremos estar muito juntos e apoiar em tudo, porque nós vamos fazer um governo, seja quem for, que nós não vamos deixar barato a situação da mulher. E se a gente unir as forças, nós somos mais fortes.
E o interessante é que essa agenda é que tem que ser discutida, né? Você sabe que durante a reunião, a ministra Carmen Lúcia saiu quando se discutiu a questão do aborto, né? Mas eu suponho que isso não significa uma posição dela. Significa apenas que estava sendo discutido algo que ela pode tratar como ministra num determinado momento e ela não se sentia confortável de participar de uma discussão sobre um tema que pode cair na mesa dela, né? Eu vi exatamente dessa forma, embora muita gente tenha visto como uma recusa dela ou uma posição dela contra o aborto, eu acho que é muito mais uma preocupação dela em relação a isso que você falou. Isso pode ser um tema de votação e ela ali estaria assinando um documento, corroborando um documento, já com propostas favoráveis a Estaria várias fazendo situações de aborto. um julgamento antecipado. Exatamente. Eu acho que foi muito mais uma preocupação desse tipo, me pareceu. Esse encontro, né, pelos relatos que eu li, houve temas interessantes, como, por exemplo, a necessidade também de colocar a questão da mulher negra, né, e a questão do racismo no Brasil, por esse caminho. Segundo as pessoas que estavam presentes, se não colocar a questão do racismo e das mulheres negras no Brasil, o tema ficaria muito limitado, né? E certamente deve ter sido discutida a questão da violência também contra as mulheres no Brasil, o machismo, a questão de equiparação salarial, enfim, todos os temas que podem, de uma certa maneira, trazer à tona os problemas da mulher brasileira e a necessidade de solucionar. Agora, interessante, e vamos conversar agora um pouco sobre nós, tá? O interessante é que uma reunião desse tipo, que trata do interesse de 52% da população, tenha tido uma cobertura tão pequena. Você vê, às vezes, na televisão, a gravação de fatos que realmente não são assim tão interessantes. Uma sessão do Congresso sobre um determinado tema, uma sessão da Anvisa para discutir se vai ou não aceitar o autoteste. Eu acho que, de um lado, eu coloco essa timidez da imprensa em cobrir, e, de outro lado, espero que elas não fiquem zangadas comigo, a timidez delas também. Havia várias pessoas ali que escrevem, que poderiam ter escrito artigos sobre um dos temas da reunião, poderiam ter politizado mais, entende? Então, eu acho que tudo isso se coloca num quadro da timidez ainda, da limitação em que o tema é tratado no Brasil, embora ele seja dessa magnitude. Agora, eu queria acrescentar algo que é muito importante. Para além da agenda feminina, para além da agenda dos direitos e das expectativas, das reivindicações femininas, as mulheres têm um papel muito grande na campanha, analisando sobre a ótica feminina o desempenho dos candidatos. Então, elas têm um papel muito grande como eleitoras, independente de não estarem. E dentro desse quadro, eu considero que o Bolsonaro é um caso meio perdido, né? Que ele tem uma tendência a afastar o eleitorado feminino, em primeiro lugar pelo machismo que é recorrente, né? Em vários momentos ele apresenta falas machistas, desde como ele interpretou o nascimento da filha, que ele diz que vacilou, cometeu um erro. Eu falei o quê? Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outros foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Até outras coisas que ele vai falando, e o próprio comportamento dele, né? Você vê a pessoa que senta e come farofa, come um frango com farofa
na rua e se suja todo, suja o chão e tal. Quer dizer, as mulheres, evidentemente, que elas têm uma visão crítica disso, né? Muitas vezes, até encontram essa situação no âmbito doméstico e são obrigadas a corrigir, a chamar a atenção, a mudar o comportamento do homem, entende? Então, eu acho que, se você analisar sob o aspecto do comportamento da eleitora e até abstrair essa importantíssima pauta da expectativa das mulheres no Brasil, eu acho que o Bolsonaro leva uma grande desvantagem. Eu acho que ele pode, eventualmente, ser derrotado pelas mulheres, e nesse sentido, o papel delas, embora não seja ainda o papel ideal, que seria o papel de estabelecer um nível de reconhecimento dos seus direitos e de respeito também à sua condição, mas pesaria na balança contra uma posição machista. Gabriela, eu queria voltar aqui à questão da política partidária e as mulheres. Por exemplo, e essa falta de representatividade. Hoje, na Câmara, são 15% de mulheres, no Senado, 14%. Em 2020, nas capitais, apenas uma prefeita, a de Palmas, no Tocantins, foi eleita. Por outro lado, a gente tem aí, se quiser ver o copo mais cheio, a gente tem, por exemplo, no ano passado foi aprovada uma PEC que determina que todos os votos dados a candidatas mulheres, aliás, mulheres e a pessoas negras também, para a Câmara dos Deputados vão contar em dobro na hora da distribuição do fundo eleitoral e partidário nas 3 eleições seguintes. Então, isso mexe com os recursos do partido, que eu acho que vai fazer avançar a representatividade. Eu acho também que a obrigatoriedade dos partidos destinarem 30%, pelo menos, dos fundos eleitorais para as mulheres, que já vigorava na eleição de 18, mas a gente sabe que teve aquela quantidade de candidatas laranjas e tal. Eu acho que a tendência é cada vez ter uma fiscalização mais rigorosa, mais forte. A sociedade vai aceitar muito menos essas transgressões dessas regras. Agora, o que eu queria, na verdade, juntando tudo isso, é perguntar para você uma coisa. Você que viu aquilo tudo por dentro, ou seja, você teve uma intensa vida partidária durante décadas, você foi deputado em várias legislaturas. Eu queria ouvir de você assim, por que tem tanta barreira ainda para o aumento de participação das mulheres na política institucional, no Congresso e nos cargos majoritários? Olha, de um lado, você vê que os partidos têm uma restrição inconsciente às mulheres, né? Uma restrição que acaba se revelando, por exemplo, quando você criou a CPI da Covid, agora, Covid-19, nenhuma mulher foi representada. Então, o que elas tiveram que fazer? Elas criaram uma frente de mulheres e praticamente obrigaram a CPI. Entraram na marra. Na marra, praticamente obrigaram a integrar. E essa consciência é uma consciência relativamente recente. Na sua fala anterior, você mencionou o aumento de representação através do estímulo. Mas, muitas vezes, o aumento da representação através do estímulo é um aumento da representação pura e simplesmente numérico. Eles encontram algumas mulheres que eles acham que podem cumprir esse papel, mas utilizam um pouco como laranja, entende? E eu acho que as mulheres também resistem um pouco achando que esse universo é um universo masculino e, de uma certa maneira, um universo indesejável, entende? Então, é preciso também que as mulheres dentro da política consigam, as pioneiras que já estão organizadas, que estão fazendo esse trabalho, elas consigam, de uma certa maneira, limpar um pouco a área, devastar um pouco a área, para que outras se entusiasmem e entrem. Mas eu acho que o caminho, né, se a política sofrer alguma melhoria
alguma alteração para melhor. E se as mulheres continuarem organizadas e atuando, porque você vê o fato na CPI da Covid-19, elas se organizaram, né? Elas exigiram a participação, e quando elas participaram muito bem. Elas colocaram questões que eram fundamentais, mas também você observou na CPI por que as mulheres têm um certo receio de atuar nesse contexto. Quando a senadora Simone Tebet apresentou uma série de argumentos em seguida dentro da CPI, um ministro da casa, o ministro Wagner do Rosário, da CGU. Né? Ele insinuou que ela era histérica. Não, coordenador, isso é um moleque, um moleque de filho. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está assim. totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Epa, você está descontrolando. Rapaz! Ô, rapaz! Você está sendo machista? Meu amigo, você está pensando tá onde? Então, isso também é uma coisa importante, né? Você está num lugar onde os homens podem se exaltar, e são apenas exaltados quando se exaltam, e as mulheres, quando levantam a voz, são histéricas. Entende? Já tem essa classificação. Essa agenda devia realmente ser formulada, que devia ser apresentada aos principais candidatos, e acredito que o papel das mulheres nas eleições brasileiras, como eleitoras, será um papel muito decisivo, entende? E o progresso, eu acho que a gente vai tendo aos poucos, né, gradativamente. Gabeira, chegou a hora da gente falar dessa visita oficial do Bolsonaro a Moscou, uma visita que parece meio fora de hora no meio dessa crise que está botando o mundo em expectativa da Rússia invadir a Ucrânia. A Rússia teme perder a influência sobre a Ucrânia e, mais que tudo, quer impedir a expansão da OTAN. Geograficamente, a Ucrânia ela funciona para uma Rússia como um escudo contra as potências ocidentais. Só ali na fronteira, a Rússia mobilizou recentemente cerca de 100 mil soldados. Aliás, nesse mesmo périplo do Bolsonaro, é bom a gente lembrar, ele também vai a Budapeste, vai se reunir com o irmão siamês dele, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, tão extremista quanto ele. Gabeira, eu estou publicando nessa manhã de terça-feira no meu blog que essa visita à Rússia, isso eu apurei hoje de manhã no Itamaraty, ela está mantida até segunda ordem. Nada foi adiado, nada foi cancelado. Todos os preparativos logísticos para a visita estão andando normalmente. Ontem eu passei o dia pensando nesse tema, né? E acho que essa viagem realmente ela foi pensada para romper o isolamento do Bolsonaro, né? Um isolamento que já bem antigo. O Bolsonaro realmente, aqui na América Latina, ele cometeu uma série de erros. Ele menosprezou a eleição argentina. Lamento. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. E o senhor pretende parabenizar o Roberto Fernandes? Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. Ele não levou em conta a eleição chilena, boliviana. Ele acabou cercado pela esquerda, né? Na Europa, ele teve uma série de problemas. Problemas, primeiro, com a Alemanha e a Noruega, rompendo um acordo aqui na Amazônia e jogando dinheiro no lixo, praticamente. Ele entrou em confronto com Macron, que é o presidente da França, fez insinuações machistas sobre a primeira-dama da França, se isolou no horizonte europeu. O que ele tinha era os Estados Unidos e o Donald Trump. Mas o Donald Trump perdeu. E ele continuou, de uma certa maneira, negando a legitimidade da eleição do Biden. E se isolou mais ainda.
O cara que está isolado e tem como único companheiro o Vladimir Putin, ele realmente está numa situação gélida. É realmente difícil você imaginar que teu único amigo no mundo é o Vladimir Putin e você está mal. A viagem, ela tem um sentido, no meu entender, muito econômico. Ele vai falar de carne, porque o Brasil exporta carne para a Rússia. Ele deve ouvir falar de fertilizante, porque os russos exportam fertilizantes para o Brasil. E tem também, desde 2002, uma parceria entre Rússia e Brasil com várias, pelo menos 7 campos de cooperação científicos, né? A Rússia está presente na Amazônia, pesquisando gás, né? A Rússia está produzindo, ou pretende pelo menos produzir helicópteros militares em Belo Horizonte. Então, tem uma série de interesses que podem fluir por aí. Eu ouvi uma entrevista do embaixador russo sobre o tema, em que ele disse que a troca de carne e fertilizante era apenas um aspecto, mas que a cooperação científica, tecnológica e tal podia abrir mão de outras possibilidades. Mas existe essa possibilidade de uma relação tecnológica em 7 campos. Existe um comércio também crescente. O Brasil espera poder exportar muito mais carne para a Rússia. Mas a viagem do Bolsonaro se dá num momento muito parecido com a cabeça do Bolsonaro. Ele cria muitas crises aqui dentro do Brasil. E na hora de fazer a viagem que encerra a política externa dele, e que praticamente não vai fazer mais nada em política externa esse ano, ele escolhe um momento de uma crise mais aguda ainda. Um momento em que a Rússia está presente na fronteira com a Ucrânia, em que os Estados Unidos e a Europa estão questionando essa presença russa, e que há até a possibilidade de uma guerra. Não sei se essa guerra vai acontecer. Espero que não aconteça, porque muitas vezes nós tivemos numa situação tensa ali na Ucrânia e não aconteceu nada de muito grave, exceto em 2014, quando houve a anexação da Península da Crimeia. Naquele momento, o Brasil manteve uma posição mais ou menos equidistante, sem condenar, mas pedindo paz e tal. Era o governo da Dilma. Muito possivelmente, o Brasil agora vai também manter uma posição equidistante. Mas uma coisa é você manter uma posição equidistante aqui dentro do Brasil, enquanto as coisas estão acontecendo lá. Outra coisa é você viajar para o centro da crise para manter uma posição equidistante. É muito difícil, porque você vai ter que se encontrar com Putin. Você vai ter que fazer um retrato com ele, uma foto com ele. E os russos podem aproveitar a sua presença lá para mostrar que não estão isolados nesse momento, que nesse momento há quem os entenda. Por mais que a diplomacia, porque a diplomacia também não pode, você não pode ir à Rússia, se encontrar com Putin e dizer, olha, o que você está fazendo é errado. Ontem, o Bolsonaro ele disse, numa entrevista, que ele não ia tocar nesse assunto com o Putin, de Ucrânia, exceto se a iniciativa sobre esse assunto fosse do Putin. E aí ele não explicou, e nem o repórter perguntou o seguinte, ok, se o Putin entrar no assunto, o que o Bolsonaro vai dizer para ele? Quer dizer, isso ele não disse ontem, quer dizer, tem essa possibilidade. Eu acho que o Putin não entraria no assunto, enfim, eu estou nesse sentido. Mas o que o Bolsonaro diria para ele? Ele tinha que esclarecer de uma vez por todas. O que eu acho que o Bolsonaro ele vai estar cercado de alguns diplomatas experientes. E que esses diplomatas experientes vão tentar, a cada instante, prever essa situação e dar a ele uma frase ou um pensamento. Mas ele é um cara muito imprevisível. E, além do mais, é muito inexperiente, ele é muito ignorante nesses temas. A possibilidade dele fazer uma bobagem é muito grande.
E fazendo uma bobagem, não me importa a bobagem que ele faça na sua situação privada, mas ele fará como presidente do Brasil. Claro, claro. Ele vai colocar a política externa brasileira mais uma vez em xeque. Entende? Eu acho que o ideal seria ele considerar essa viagem, porque os Estados Unidos também pensaram em fazê-lo levar uma mensagem ao Putin. Levar uma mensagem americana ao Putin. Mas isso também não sei se é o caminho mais adequado para o Brasil. Ser um mensageiro numa crise como essa. Né? Como é que ele seria recebido pelo Putin? Né? Quer dizer, você vai como mensageiro, entrega uma carta americana que o Putin certamente vai rejeitar e pode até sofrer também durante a sua visita lá uma sensação de rejeição, um esfriamento que atrapalha muito a sua viagem. Portanto, eu acho que o Bolsonaro deveria encerrar a carreira dele na política externa fazendo forfé. Com forfé. Ela disse, olha, eu pensei em ir, mas não era o ideal. Não é possível você planejar uma viagem à Rússia nessa circunstância sem que você não se desgaste. Se você for apoiar o Putin, você vai se desgastar. Se você for levar a posição ocidental, que é a posição que, teoricamente, você devia incorporar, você vai se desgastar também. Gabeira, está terminando o nosso podcast de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Luciana Malini. A trilha sonora é da Mari Romano. E na terça-feira que vem, a gente está de volta, já, quem sabe, com uma resposta sobre a viagem do Bolsonaro à Rússia. Tchau! Até lá!